Sobre o Salmo 125, é a continuação da nossa série de reflexões falando sobre o Salmo dos Degraus. E ele começa dizendo que aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Essa palavra, ela fala muito em meu coração, sobretudo quando eu começo a lembrar de tantas coisas que já aconteceram na minha vida e com certeza também, elas também já aconteceram na vida de vocês, coisas que trouxeram um abalo, coisas que aconteceram conosco e tiraram a nossa paz, coisas que aconteceram conosco e de repente a vida financeira passa por uma dificuldade e tantas outras coisas começam também a passar por dificuldades. Um exemplo, tem casais que eles estão bem casados, estão bem, e quando tem um problema financeiro, parece que o casamento vai embora, né? Tem outras pessoas que estão passando por um problema financeiro, um desemprego, e o cara se afunda na bebida, se afunda na droga, porque ele não consegue lidar com alguma situação. Então, a vida, ela tem muito disso, ela tem vários momentos que as coisas acontecem, elas acontecem justamente para abalar as nossas estruturas. Então, percebe que às vezes um problema numa determinada área, ele vai ser como aquela... Vocês já viram aquele jogo de dominó, que você vai colocando uma pedra atrás da outra e você empurra uma pedra e tudo começa a cair, até a última cair? Então, às vezes, uma área da vida cai, desmorona e todas as outras começam a ser influenciadas. O camarada fica doente, por exemplo. O cara fica doente, daí ele começa a ter um problema em casa, no casamento, começa a ter um problema financeiro, porque ele começa a gastar com remédio, ele começa não consegue ir para o emprego direito, então ele acaba saindo do emprego. Então percebe que um problema, ele trouxe vários outros. Então a vida, eu lendo esse texto, eu começo a lembrar de tantas coisas que já aconteceram na minha vida e que elas foram trazendo problemas em sequência. Elas foram trazendo dificuldades uma atrás da outra. E o texto fala que aqueles que confiam em Deus, eles não se abalam, ele permanece para sempre. Ou seja, Deus, ele é aquele que pode parar o efeito dominó das coisas na nossa vida. É Deus que pode parar. Então a gente começa a viver uma série de situações e começa a ter um problema, e de repente Deus age. E de repente Deus coloca a mão nele. E de repente Deus vai lá e intervém. E quando Deus entra com a intervenção, quando Deus age, ele acaba esse efeito dominó. E o texto vai dizer que ele nos faz permanecer para sempre. Então é Deus que nos dá essa condição de nós continuarmos. O texto também vai dizer o seguinte, no versículo 2, que como os montes eles estão ao redor de Jerusalém, a cidade de Jerusalém está cercada de montes, o texto fala assim, assim é o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então Deus, ele está ao nosso redor. E o texto vai dizer o seguinte, que ele está agora, nesse exato momento conosco. Amém? Mas e se eu falhar, por exemplo? E se eu cometer um erro? O texto fala que é para sempre. Mas e se eu me desviar? O texto fala que é para sempre. O que é para sempre? É que independente das minhas ações, independente dos meus acertos ou erros, independente se eu estou bem ou se eu não estou bem, independente se as coisas estão indo bem para mim ou se as coisas estão indo tudo mal para mim, o texto fala que Deus está ao nosso redor. Deus está conosco. Isso é bom. Porque na hora difícil da vida, a gente perde não, né? A gente descobre que não tem muitos amigos. Na hora difícil da vida, a gente descobre que até aqueles que são família, nem sempre eles permanecem conosco. Na hora da dificuldade, nós percebemos que são poucos, às vezes somente Deus permanece conosco. Então esse texto fala assim que Deus, a presença dele conosco,
ela é constante, ela é vitalícia, ela sempre vai estar lá. Então, pode ser que as coisas mudem, pode ser que as pessoas que hoje estão conosco, amanhã, elas não estejam mais. Pode ser que aqueles que hoje batem nas nossas costas e realmente são nossos amigos, pode ser que daqui a um tempo eles nem olhem mais pra gente, mas Deus está conosco. Amém? Mas Deus permanece ao nosso redor da mesma forma que os montes estão ao redor de Jerusalém, desde sempre. Amém? É essa a presença de Deus conosco. O versículo 3, porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda as suas mãos para cometerem a iniquidade. Ou seja, Deus, ele está com o justo. Quem que é o justo? O justo é aquela pessoa perfeita, que não erra, que acerta todas as vezes? Não, o justo não é esse. O justo é aquele que procura andar em justiça. É aquele que procura acertar. É aquele que procura fazer aquilo que é certo. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Fazer sempre certo. Por mais que a gente queira, às vezes nós não conseguimos. Mas quando nós andamos em justiça ou procuramos andar em justiça, o Senhor está conosco. Amém? O Senhor nos livra, o Senhor nos sustenta, Ele nos abençoa. O versículo 4. Faz bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Deus faz o bem, Deus abençoa aqueles que são bons. Então, o que é o bom, né? O bom é o que, quando a gente fala isso, aquela pessoa ela é boa, isso pode gerar até um sentimento de vaidade, né? Ah, eu sou bom no que eu faço, eu sou bom. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. É aquele que pratica o bem, é aquele que faz o bem. Esse que faz o bem, o Senhor também abençoa esta pessoa. Olha só que interessante, percebe que quando vocês chegaram aqui, né, vocês chegaram aqui, vocês foram ajudados. Alguém chegou e acolheu você. Alguém chegou e deu uma palavra para você. Alguém chegou para você num dia que você estava desanimado e falou assim, não desanima não, meu. Vamos continuar. Alguém te ajudou, alguém fez o bem para você. E percebe que hoje acontece já o contrário. Hoje em dia você já abençoa pessoas. Hoje em dia é você que está aí dando um conselho para alguém. Hoje em dia é você que está dizendo para alguém, fica firme, vai passar. Eu vou orar por você. Mas um dia alguém orou por você. Então Deus, Ele abençoa quando nós também fazemos o bem. Quando você ora por alguém, quando você abençoa alguém, quando você vê o irmão aqui desanimado e você vai lá e dá uma palavra de ânimo para ele, Deus também te abençoa. Todo bem que nós fazemos para alguém, mas a pessoa não valoriza, não importa. Mas a pessoa não reconhece, não importa. Faça. Porque todo bem que nós fazemos, eu acredito que isso volta para a nossa vida. Todo bem que nós praticamos, né? Toda a bondade que nós fazemos por alguém, isso, de certa forma, volta para nós. Porque nós estamos abençoando alguém. Da mesma forma que quando a gente faz alguma coisa que não é certa e nós sofremos as consequências, o resultado de tudo isso, quando nós fazemos o bem, nós também somos abençoados por Deus. Faz o bem, Senhor, aos bons, é aqueles que são retos de coração. Aquele que o coração, ele é reto. O coração é sincero. Já viu aquela expressão? Eu fiz tal coisa, mas Deus conhece meu coração. Olha, eu estou aqui, mas Deus conhece meu coração. Olha, eu não fiz determinada coisa, mas Deus sabe do meu coração. Quando o nosso coração ele é reto, ele está na presença de Deus, Deus também abençoa as nossas vidas. Amém? E olha o que diz o versículo 5. Os que desviam para os seus caminhos tortuosos, aqueles que saem do caminho, levá-lo-á ao Senhor, juntamente aos que praticam a maldade. Que haja paz sobre Israel. Então um conselho que tem aqui no final, é um conselho que eu dou para todo mundo, quando se desliga da chácara. Qual que é o conselho que eu dou? Versículo 5. Não desvie do caminho do Senhor. Não desvia. Mas eu estou na dificuldade. Permaneça. Porque quando você desvia,
Para você voltar é difícil. Não sei se já aconteceu com vocês. Você desvia, para você voltar é uma luta espiritual sem tamanho. Então a primeira coisa, não desvia do caminho do Senhor. Esse conselho eu dou para todos que saem daqui. Você vai sair daqui, você vai ter um monte de propostas. Você vai sair daqui, você vai encontrar várias oportunidades para sair da presença de Deus. Mas não saia. Não saia porque não vale a pena. Não saia da presença do Senhor. Esse conselho vocês têm que levar para a vida de vocês. Ah, mas eu estou na presença de Deus, eu estou na dificuldade. Eu estou na presença de Deus, eu estou na luta. Permaneça. Porque quando você desvia, você vai passar pelas mesmas dificuldades, mas a diferença é que você não vai ter Deus. Você não vai ter a presença de Deus. Você não vai ter a ajuda de Deus. Então qual que é o conselho que o Salmo está dizendo aqui no versículo 5? Não desviar da presença do Senhor. Permaneça. É um caminho que ele é largo ou ele é estreito? Ele é estreito. É um caminho fácil ou é um difícil? É um caminho difícil. Por quê? Porque é um caminho que ele se chama, sabe o quê? Renúncia. E renunciar é fácil? Renunciar àquela vida que vocês tinham, por mais que fosse uma vida... era uma vida desgraçada que eu tinha. Mas renunciar é fácil? Estar aqui dentro é fácil? Não é fácil. Mas vale a pena. E ele encerra dizendo que haja paz sobre Israel. Sabe o que é paz? Paz é essa presença de Deus conosco. Sabe o que é paz? É você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Sabe o que é paz? É você ter lutas, mas saber que Deus está no controle. Paz não é ausência de problemas. Eu sempre falo isso, né? Paz não é ausência de luta. Paz é ter a presença de Deus contigo nos momentos mais difíceis da vida. Então, ao invés de eu ficar desesperado, ao invés de eu sair gritando desesperado, eu estou em paz. Porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então é essa palavra, este é o Salmo 125, que vocês possam guardar no coração e meditar nele em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor com alegria.